Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique, mais um áudio para vocês, hoje falando um pouco a respeito das grandes perdas do conhecimento que a nossa humanidade e a nossa sociedade em geral já perdeu. Então aconteceram ao longo aí da história grandes eventos ou pequenos descuidos que acabaram levando a uma perda muito grande de conhecimento através de livros, manuscritos e outras formas de registro do conhecimento, como por exemplo tábuas de argila, as grandes esculturas que traziam em si história, traziam marcos históricos registrados nela. E quando a gente fala nessas grandes perdas, é muito comum as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento histórico aí associarem diretamente ao nome de Alexandria, uma cidade antiga que possuía uma das maiores bibliotecas já registrada, que ficou conhecida como um centro cultural do conhecimento e que, devido a um incêndio, se perdeu todos esses manuscritos, ou ao menos boa parte dos manuscritos e dos conteúdos existentes na Biblioteca de Alexandria foram perdidos. Esse incêndio ainda não é muito nítido, se especula a questão mencionada desse incêndio possivelmente desencadeado por um general ou um rei que acabou atendo fogo em navios que estavam no porto de Alexandria e esse fogo se espalhou pela cidade toda. Mas existem também outras vertentes históricas que mencionam que não teria sido necessariamente esse o fim da Biblioteca de Alexandria, mas sim o próprio descuido da parte e desinteresse por parte do povo e do governo. Tanto é que o governo na época era do Alexandre o Grande, por isso o nome Alexandria, e ele estabeleceu a cidade no meio do Egito como uma forma de demonstrar a conquista do território egípcio. Porém, ele nunca mais apareceu em Alexandria, ele simplesmente fundou a cidade e foi embora e não retornou mais, demonstrando um certo desinteresse por parte dele para com a cidade, e o povo também não tinha grande interesse intelectual, já que a imensa maioria da população antiga era analfabeta. Portanto, para eles, livros manuscritos não tinham nenhum valor, já que eles não sabiam ler. Alexandria ela reinou aí por volta do século 3 antes de zero e depois desse incêndio ela foi completamente destruída, se perderam vários manuscritos, manuscritos tanto de medicina quanto astronomia, manuscritos também relacionados à agricultura, a vários ramos, a matemática, manuscritos que especula-se que se não se tivessem perdido, nós poderíamos estar na era da tecnologia que estamos há muitos anos atrás. Porém, não apenas a Biblioteca de Alexandria sofreu essa perda, seja ela por desinteresse, queimados os manuscritos propositalmente, como alguns textos históricos sugerem, ou seja ela realmente por um incêndio criminoso causado ali pela histeria de um rei que acabou se proliferando e queimando coisas que nem eram intenção ser queimadas. Mas de qualquer forma, essa não é a primeira das grandes perdas que a nossa sociedade sofreu, que a sociedade humana sofreu em relação ao conhecimento. Existiram ao longo da história várias civilizações, várias cidades que eram lotadas de conhecimento e que foram se perdendo. E essas perdas elas foram originadas por saque, elas foram originadas por guerras internas e externas. Então, na antiguidade era muito comum que as cidades guerreassem umas com as outras, e literalmente cidades, não mais países como nós temos hoje em dia, mas sim cidades, uma cidade vizinha de outra lutavam, as cidades eram um pouco mais independentes naquela época, então se formavam cidades e não países, não reinos tão grandes quanto se entende hoje. E essas cidades elas entravam em constante conflito,
tanto entre vizinhos como com impérios mais distantes. Algumas cidades faziam parte de países, de grandes governos, mas ainda assim entre as cidades elas disputavam muito, como é o caso da Grécia. Então a Grécia ela fazia as cidades gregas faziam parte da Grécia, porém elas estavam em constante conflito uma cidade com a outra. E esses conflitos eles faziam com que muito desse material histórico, muito desse material intelectual fosse danificado, fosse destruído nas próprias batalhas. Nessa época também uma estratégia muito comum de guerra era o incêndio. O fogo ele era muito utilizado como estratégia de guerra e como arma, como ferramenta também. A ferramenta para agricultura era usada como ferramenta para aquecer, para cozinhar também os alimentos, mas também era usado muito como arma de guerra. E aí entravam flechas incendiárias, catapultas com grandes bolas de capim seco com resina, ou toras mesmo que eram incendiadas com resina e atiradas nos adversários, nos inimigos. Então o incêndio era uma prática muito comum de guerra. Isso fazia com que, principalmente mais tarde, quando é o caso de Biblioteca de Alexandria e outras que já se possuía o papiro ou o papel de fato, para se fazer manuscritos, o fogo era extremamente destruidor com esse material, e mesmo as tábuas de argila, que são a forma mais antiga de registro, não a mais antiga, mas uma das mais antigas, a mais antiga de fato, creio que seja tanto a pintura rupestre quanto o registro em pedra, através de esculpindo a pedra. Esses materiais, eles submetidos a um calor intenso, como às vezes acontecia quando cidades eram incendiadas por guerras, eles acabavam sendo profundamente danificados. Então, ao longo da história, essas guerras internas e externas, elas destruíram muito conhecimento, muito conteúdo intelectual de grande valor. Por exemplo, algumas das civilizações e povos que produziram grande conhecimento intelectual e que se perdeu. Os astecas aqui no México, eles produziram uma quantidade de conhecimento muito grande, tanto na arquitetura, arte, como a construção de maneira geral. Tinham também um bom conhecimento em agricultura e astronomia, porém, esse conhecimento com a invasão dos europeus, ele foi completamente destruído. Então os europeus fizeram questão de destruir com muitas das construções astecas. Então muitos dos templos, das estátuas, coisas que tinham esculpido em sua construção em si, conhecimento, registro histórico, informações da agricultura, da astronomia, informações políticas do funcionamento e organização social, todos esses registros foram destruídos por europeus ignorantes que invadiram e destruíram com todo esse potencial cultural. Temos que lembrar que nessa época era muito comum a ideia, a noção era invadir uma cidade e destruir a cultura desse povo e sujeitá-los à própria cultura. Não se tinha, e até hoje muitos países ainda agem e pensam dessa maneira, não se tinha interesse em se apropriar da cultura do outro, mas sim em destruí-la, eliminá-la e impor a própria cultura. Isso é extremamente ignorante, é um movimento de absurda ignorância e incompetência, porque você acaba fazendo com que se perda vários conteúdos importantes, como foi o que aconteceu. Obviamente, quem é mais adepto às leituras filosóficas, principalmente políticas, sabe que esse processo, em parte, ele é defendido por Maquiavel, um dos grandes gênios políticos, porque se você não destrói a cultura daquele povo, ele acaba por conseguindo se rebelar contra os conquistadores e recuperando o seu potencial, já que a cultura é um dos grandes fatores que permite às pessoas um certo levante após uma queda, após sofrer algum tipo de derrota.
Porém, existem muitos conteúdos que poderiam ter sido apropriados e poderiam ter sido utilizados em benefício dos próprios países vencedores. É possível também realizar esse tipo de atitude. Algumas cidades que fizeram isso, como por exemplo a própria Roma fez isso muito em relação à cultura grega, se apropriou muito da cultura grega e não necessariamente a destruiu. E, bom, Roma, inclusive, imperou destruindo várias outras culturas, não a grega, mas várias outras, e conseguiu conquistar vários territórios. Posteriormente sofreu uma queda, mas foi motivado por vários outros fatores e não necessariamente por manter a cultura grega, por exemplo. Então, sim, como se manter a cultura adversária e ainda assim manter as conquistas. Porém, nesse período, a grande máxima era realmente eliminar toda forma de cultura diferente da sua, não que até hoje isso não se mantém, ao invés de se apropriar dela, o que gerou grandes prejuízos. Bom, um outro povo que podemos citar que também era famoso na antiguidade pela arte, arquitetura, pintura, tecelagem, metalurgia são os persas. Os persas, tapetes persas eram muito famosos, por sinal até muito recente. E os persas eles tiveram assim um desenvolvimento também tecnológico, um desenvolvimento intelectual e cultural muito grande, e muito desse conhecimento se perdeu, a ponto de que até hoje muitos dos conhecimentos tidos por esses povos antigos são entendidos como absurdos e impensáveis para a tecnologia que eles tinham na época, ao nível de muitos mais alucinados e um pouco mais fora da realidade ficarem defendendo que são extraterrestres que passaram esse conhecimento para as pessoas. Nós temos que lembrar que mesmo muito antes dessas culturas e desses grandes impérios, como é o caso do Império Egípcio, Romano, Grego, muito antes dessas grandes culturas, nós tínhamos, ainda no povo da idade das cavernas, no povo pré-histórico, nós tínhamos exímios artistas que produziam movimento nas pinturas rupestres. A ideia do movimento na pintura rupestre demanda uma tecnologia de conhecimento artístico absurda. Então isso nos demonstra que o conhecimento não surgiu com os gregos, não surgiu com os egípcios, que havia um conhecimento em relação à arte, à cultura, a vários aspectos, muito antes mesmo da criação da própria agricultura. E isso em parte se perdeu pelo descuido, se perdeu pelas guerras, se perdeu por vários movimentos. Mas não é nem um pouco absurdo imaginar que sim, o Egito tinha condição de construir pirâmides sem o auxílio de nenhum alienígena, porque se tinham condições de fazer muitas coisas tão magníficas quanto muito antes do Império Egípcio. O grande problema é que todo esse conhecimento foi desvalorizado e foi destruído, e aí hoje não se sabe como eles faziam. Não se sabe em partes, porque muitos historiadores já formularam teorias extremamente coerentes de como que esses povos faziam muitos dos grandes feitos que ficaram registrados ao longo da história da humanidade. Vamos falar um pouco mais agora a respeito de outro povo, além dos persas. O próprio Egito, que nós já comentamos. O Egito, ele é bastante antigo, é um povo que ele iniciou lá por volta de 4.000 a.C., seus povoados, suas aldeias, mas que ele por volta de 2.000 a.C. ganhou assim, uma ascensão muito grande, com toda a construção das pirâmides, com todo o investimento em arquitetura, em arte, em rituais religiosos. E o Egito também, ele sofreu ainda na época da própria cultura egípcia, ainda na ascensão do Império Egípcio, antes mesmo da sua queda, ele sofreu muitos saques, então as pirâmides eram constantemente saqueadas, se roubava todos os bens, porque lembremos que devido à sua cultura religiosa, eles enterravam os seus reis, não necessariamente reis, mas os seus faraós, eles os enterravam com seus bens materiais terrenos, porque acreditavam que eles precisariam desses bens na vida pós-morte. Isso
fazia com que atraísse muito a atenção dos ladrões, dos saqueadores. Justamente por isso se colocava todas aquelas questões de maldições nas tumbas, se faziam inscrições com supostas maldições que acometeriam quem invadisse a tumba e roubasse os bens, porque era comum mesmo na época ainda da construção das pirâmides. Isso fez com que muito desse conteúdo intelectual que os egípcios produziam, inclusive na área da medicina, eles já tinham um conhecimento extremamente avançado com relação ao cérebro humano, com relação aos órgãos internos, já que parte do seu processo cultural era justamente abrir cadáveres para fazer o ritual de mumificação. Então eles tinham, diferente dos egípcios, que não se podia manusear cadáveres. Isso era considerado como algo abusivo, como algo pecador, pecaminoso, inclusive criminoso. Então, os egípcios não podiam realizar autópsias porque seriam punidos por isso. No caso dos os gregos, perdão, não podiam realizar autópsias porque poderiam ser punidos por isso. No caso dos egípcios, fazia parte da cultura deles realizar autópsias, fazia parte da cultura deles lidar com cadáveres, o que fez com que ao longo da história eles desenvolvessem um conhecimento médico muito grande e muito à frente de quase todos os outros povos existentes até então. Porém, tudo isso se perdeu, como eu mencionei antes, em função de guerras, tanto internas quanto externas. Nós sabemos que a própria queda do Império Egípcio contou muito mais com contribuição dos próprios egípcios do que de povos invasores. O próprio Egito ele vivia em constante desentendimento, em constante guerra, que não favorecia muito a manutenção do Império Egípcio. E isso fez com que muito se perdesse. Por exemplo, quando a gente... E também uma coisa importante é o uso também de certos caçadores de relíquias, caçadores de material valioso. Então acontecia muito comum dessas tumbas também serem invadidas e saqueadas por pessoas que tinham algum conhecimento histórico, mas que tinham muito mais interesse de ganhar dinheiro, faturar dinheiro, vendendo esses conteúdos históricos para colecionadores no mercado ilegal, do que necessariamente de preservar o conhecimento histórico. Então, por exemplo, o Livro dos Mortos, que é uma dos conhecimentos mais famosos e importantes do Antigo Egito, que cada faraó era enterrado com o seu próprio livro dos mortos para possibilitar ele encontrar o caminho e saber o que fazer na vida após morte. Esse livro dos mortos, alguns deles foram encontrados de maneira intacta, já muito adiante na história, onde já se entendia o valor histórico disso, porém, devido a algumas pessoas de má índole e de exclusivo, aliás, interesse financeiro, acabavam picoteando alguns desses manuscritos para vendê-los em pedaços e espalhando eles pelo mundo para dessa maneira acabar arrecadando mais dinheiro do que vendendo unicamente um manuscrito inteiro. Então isso também foi uma das coisas que várias culturas sofreram, mas principalmente a egípcia teve mais ênfase nesse aspecto. Bom, um outro mais antigo, eu não estou seguindo a ordem cronológica, vocês já devem ter percebido isso, eu estou seguindo a ordem realmente do que eu me planejei para falar. Um outro povo que também ficou bastante famoso, inclusive biblicamente falando, a Babilônia, que teve aí sua ascensão por volta de 2000 a.C. A Babilônia também era um ambiente de extremo conhecimento arquitetônico, conhecimento de construção. Eles conseguiram, tanto é que não à toa entrou até para a Bíblia um monumento muito grande que foi construído por eles, que foi chamado de Torre de Babel, porém eles davam um outro nome, e que era a construção mais alta da antiguidade já vista. E que era uma construção enorme, um templo muito grande que foi feito por eles e que chegava, na visão da época então, se entendia como uma torre capaz de chegar aos céus,
mas não que fosse também, não seria hoje o monumento mais alto, apesar de ser extremamente alto. Mas se nós pensarmos na capacidade tecnológica da época e nas ferramentas disponíveis, era algo assombroso pensar que eles foram capazes de construir um monumento daquele tamanho, e que também nos dá uma demonstração de que eles possuíam muito conhecimento a respeito de construção, a respeito de tecnologia. Conhecimento esse, aliás, que se perdeu pelos mesmos motivos. Foram invadidos por povos concorrentes, por adversários, por povos que guerrearam contra a cidade. E é importante também falar, claro, nenhuma dessas cidades é coitadinha. Muitas dessas cidades, elas próprias, foram responsáveis por destruir grande parte do conhecimento das outras. Então, por exemplo, Alexandria, que foi fundada por Alexandre o Grande e que perdeu a biblioteca de Alexandria, Alexandre destruiu diversas outras cidades, destruiu muito conhecimento também, invadindo outras cidades, inclusive o próprio Egito. Então, nenhuma dessas cidades também é coitadinha. A própria Babilônia também guerreava, destruía outros povos. Os astecas realizavam rituais de sacrifício humano, faziam realmente uma carnificina, eram extremamente sanguinários, mas acabaram em dado momento sucumbindo aos europeus e tiveram boa parte do seu império destruído e quase todo o seu conhecimento eliminado, porque foi eliminada a língua, foi, como eu disse, a prática era se eliminar a cultura do outro e subjugar o outro à sua própria cultura. Os gregos, eu comentei um pouco a respeito das guerras internas e externas. O povo grego ele é muito famoso pela guerra, e isso também fez com que eles acabassem perdendo muito dos seus conteúdos, porque como o fogo era muito utilizado nas guerras, então acabou-se que muito dos conteúdos se queimaram. Os gregos já utilizavam um papel, eles já utilizavam um papel primitivo, e esse papel acabava sendo também vulnerável ao fogo, e muitos outros se perderam pelo próprio tempo, pelo próprio clima também, porque acabou que não se deu o valor adequado a muitos dos manuscritos. Como eu disse, era difícil o povo valorizar naquela época os manuscritos, porque uma imensa parcela da população era analfabeta, então livros não tinham valor nenhum para o público em geral, para as pessoas comuns em geral. Eles só tinham valor para os grandes intelectuais, que representavam uma absurda minoria. Portanto, não eram também algo que era cuidado e zelado pelas pessoas. As lutas internas e externas eram constantes, como eu disse antes. As cidades gregas elas não apenas guerreavam contra outros países de fora da Grécia, como guerreavam entre si. Entre as próprias cidades, elas viviam guerreando, o que também proporcionava que muito desse conteúdo intelectual fosse destruído. A rivalidade política também. Nós falamos na Grécia como o berço da democracia, esquecemos que ela também é o berço da rivalidade política. É muito comum, a rivalidade política, claro, não é exclusiva da Grécia e não surgiu necessariamente nesse período, mas ela foi muito enfática nesse período, porque as próprias cidades gregas, como eram independentes, elas estabeleciam estilos de governos diferenciados, elas tinham uma rivalidade entre si e entre políticos muito grande, o que faz com que alguns filósofos, como é o caso de Platão, tenham sua obra extremamente preservada. Alguns têm boa parte da sua obra destruída, como é o caso do próprio Aristóteles, por divergências políticas, enquanto outros filósofos praticamente não tenham sobrado registros e tenham apenas registros de comentadores, que tenham sido praticamente destruída todo o trabalho desses filósofos devido ao fato deles terem diferenças políticas e serem vistos de uma maneira política desfavorável para a preservação do seu trabalho. Então isso acontecia muito, como é o caso de Epicuro, por exemplo, que nos sobrou muito pouca coisa hoje escrita pelo próprio Epicuro, de um período posterior a Platão e Aristóteles, ali muito próximo de Platão e Aristóteles, que nós poderíamos entender que ele teria todos os motivos para ter suas obras tão preservadas quanto Platão e Aristóteles,
principalmente Platão, que tem mais preservação de obras ainda, quando se trata de pensar as impérias do tempo. Porém, quando nós falamos das diferenças políticas, aí fica mais nítido o porquê que Platão tem tantas obras preservadas, Aristóteles se perdeu muita coisa, mas ainda tem obras preservadas, enquanto no caso de Epicuro praticamente se destruiu tudo que ele produziu, sobraram poucos fragmentos a respeito. Isso também acontecia muitos livros serem destruídos, obviamente, intencionalmente. A gente tem registros, porém, mais recente, isso uma das grandes vantagens que nós temos em relação a isso, com o conhecimento posterior, é a invenção da prensa para possibilitar a impressão em grande escala. Então, quando nós pensamos na impressão em grande escala, nós pensamos em uma forma muito mais segura de se ter um grande volume de livros, o que não possibilita uma destruição tão fácil em massa, como por exemplo na ascensão do nazismo, os livros do Freud foram queimados em praça pública. Só que obviamente, como nós já tínhamos a impressão em grande escala, nós já tínhamos o trabalho de imprensa mesmo, os livros já estavam traduzidos para outras línguas, já estavam espalhados pelo mundo, então não tinha como se destruir esse conhecimento. Então, o sistema de impressão em larga escala foi uma grande vantagem para a preservação dos livros, o que não acontecia, obviamente, na época antiga, principalmente na época grega ali, onde os livros eles eram produzidos de maneira artesanal, escritos à mão, e, portanto, pouquíssimas unidades existiam. Sendo assim, se você perdesse uma unidade, simplesmente você perdia o conteúdo todo da obra. Diferente de hoje, que se você perde uma unidade, ok, é um volume, você tem vários outros, você procura e encontra outros. Uma outra cidade muito famosa foi Cartago, do século IX a.C., que possuía um porto muito famoso e que nesse porto atraía grandes intelectuais e comerciantes, e no qual se produzia também muito conhecimento náutico, conhecimento arquitetônico, conhecimento artístico, e que também foi invadida por Roma, foi destruída pelo Império Romano, e isso eliminou grande parte do conhecimento existente na cidade de Cartago, que infelizmente se perdeu dado a forma como Roma invadiu. Por sinal, Cartago foi uma das cidades que foi completamente incendiada por Roma e foi extremamente destruída, e acabou sendo destruído todo esse material intelectual produzido por eles, pelos cartaginenses. Uma outra cidade que vem em 760 depois de zero, então já no ano 760 da nossa era, Bagdá foi também um grande centro cultural, um centro intelectual. Nela possuía também uma grande biblioteca, então a gente começou falando da Biblioteca de Alexandria e finalizamos falando da Casa da Sabedoria, uma biblioteca de Bagdá que reunia também grandes intelectuais, como era o caso da Biblioteca de Alexandria, onde se traduziam muitos livros, muitos escritos. Inclusive tem-se uma lenda que se você traduzisse um livro na biblioteca da Casa da Sabedoria de Bagdá para uma outra língua, você recebia o peso do livro em ouro. Então é uma grande biblioteca também que reunia muitos intelectuais e que tinha essa função também de construção do conhecimento. Porém, essa foi invadida pelos mongols e foi também completamente destruída a cidade. E se tem registro histórico de que eles teriam jogado todos os manuscritos no rio, chegando a deixar as águas do rio negras de tinta
dos manuscritos, e todo esse conhecimento foi perdido. Conhecimento astronômico, conhecimento matemático, um conhecimento para muito além do que nós entendemos hoje. Então existiam conhecimentos nessa época que até hoje nós não conseguimos ainda nos desenvolver o suficiente para recuperar esses conhecimentos. E aí eu entro com uma certa análise do quanto também é preocupante alguns aspectos culturais atuais e o quanto que também nós estamos com alguns dos nossos conhecimentos muito vulneráveis. Por exemplo, hoje a gente produz muito conteúdo para a internet, como é o caso desse áudio, e conteúdo que a gente sabe que a internet tem um conteúdo extremamente volátil, que a qualquer momento sites são deletados por problemas com direitos autorais, por problemas jurídicos, ou então simplesmente plataformas inteiras são encerradas por questões de decisões empresariais, como a Google já fez com algumas de suas plataformas, de encerrar totalmente. Já tivemos várias redes sociais, plataformas que foram encerradas, e junto com isso se perde muito conhecimento. Então você tem uma perda de conteúdo, de videoaulas, de livros em PDF, artigos científicos. Hoje, por exemplo, grande parte de todo o conhecimento mais atualizado na área científica, ele está presente na internet em forma de artigo científico. A gente não tem mais grande produção de livros, é muito restrita a produção de livros. Inclusive, uma crítica que eu tenho é que quando são produzidos são livros que são uma junção de artigos, o que para mim é lamentável, já que eu não gosto desse formato de material. Acredito que o livro propriamente dito, como sempre foi feito, ele é muito mais interessante de ser lido, mas boa parte do nosso conteúdo hoje não está impresso. Nós não temos mais conteúdo impresso, então a gente foi registrando os conteúdos em formas cada vez mais vulneráveis de registro. Se passou da tábua de argila e de pedra para se registrar em papel, ou papiro inicialmente, ou couro de animais também, posteriormente em papel de fato. Isso já foi uma vulnerabilidade que fez com que muitos desses conhecimentos fossem facilmente destruídos por fogo e por outras questões do próprio clima. E atualmente nós estamos com um registro que é ainda mais vulnerável, que não é nem no papel, que é um registro de dados, simplesmente dados digitais, que é o registro da internet. E aí eu me coloco a pensar o quanto que isso é vulnerável, o quanto que isso pode simplesmente desaparecer de uma hora para outra, em função de qualquer tipo de acidente, de qualquer problema, como por exemplo você ter algum grande desastre tecnológico, alguma tempestade solar muito grande que queime todos os equipamentos terrestres, você vai ter uma completa perda de todo o conhecimento científico que se vem se produzindo nos últimos 10 anos. Pois nos últimos 10 anos, no mínimo aí de 2010 para diante, quase todo o conhecimento mais recente científico ele está publicado em formas de artigos científicos na internet, sem impressão. Ou seja, todo esse material tem uma grande possibilidade de se perder se ocorrer algum desastre que coloque fim à internet ou que queime os equipamentos eletrônicos no planeta. Então, claro, não é algo que também tem grandes chances de acontecer, mas de certo modo é uma vulnerabilidade do nosso conhecimento que talvez nós tenhamos que buscar formas, tomando como exemplo todo o que já a nossa sociedade passou, o fato de que, por exemplo, tantos conteúdos que foram produzidos ao longo da história se perderam, e que ao nível de chegarem a pensar que essas pessoas antigas tiveram ajudas extraterrestres porque não acreditam no quanto elas foram capazes de produzir na sua época com as suas limitações, isso nos demonstra muito nitidamente o quanto nós precisamos preservar o conhecimento que construímos até então, já que esse conhecimento também tem uma certa possibilidade de sucumbir caso não seja cuidado adequadamente. É isso, espero que tenham gostado desse áudio, se inscrevam no canal, assistam os outros conteúdos, nós temos vídeos também, para quem não gosta desse formato de áudio, temos vários vídeos aí no canal, temos mais de 700 vídeos no total, assistam,
clique em gostei. Quem quiser assistir também videoaulas particulares conosco pode estar entrando em contato pelo direct do Instagram ou deixando o e-mail, o endereço de e-mail nos comentários, a gente retorna para que vocês saibam mais a respeito das videoaulas. Esse mês a gente está com uma promoção na qual você ganha um roteiro de estudos em psicanálise em PDF e áudio, e você ganha mais uma revista de introdução ao interpretação dos sonhos como brinde na contratação de qualquer um dos pacotes de videoaulas nossos. É isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo ou áudio.